Será que é possível ser um atleta de elite comendo uma refeição por dia? Uma refeição com 7.000 calorias por dia? Eu sou o Lincoln Almeida, sou nutricionista e hoje a gente vai fazer um react, um review aqui dessa lenda viva do jiu-jitsu moderno, uma das pessoas que mais chamam a atenção hoje no cenário do jiu-jitsu mundial, que é o menino Mike Musumeci. Como vocês podem ver aqui nessa foto do Instagram, o menino é extremamente trincado, cara, é definido. A gente consegue ver as fibras ali da parte do peitoral dele. Na verdade, uma coisa tem chamado mais atenção do que puramente o físico dele, que é o estilo de vida dele. Há mais ou menos um ano e meio, ele foi no show do Joe Rogan, né, do programa, no podcast do Joe Rogan, e ele falou como que é a dieta dele. Nesse podcast, ele falou que ele fazia apenas uma refeição por dia à noite, só o jantar, e ele só come pizza ou macarronada. E mantém esse shape que você está vendo aqui nas fotos dele. Vamos dar uma olhada aqui no Instagram dele, que o menino... inclusive tá até ele aqui com o Joe Rogan. Foi no dia 6 de julho de 2022, faz mais tempo aí. Olha só, aqui a gente tem uma outra foto dele, mais para baixo, que o menino ainda tá muito bem fisicamente. Aí, depois disso, a galera começa a perguntar para mim, Lincoln, como que isso é possível? Eu recebo muitas perguntas. Nutricionista, normalmente, que trabalha na área esportiva, principalmente a galera voltada do jiu-jitsu, da área da luta, quando vê alguma coisa nesse sentido, pergunta como que isso é possível. Vou dar uma avaliada aqui para vocês. Lá no podcast, cara, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou que ele tentou diversas dietas e nada funcionava para ele. Ele foi para uma dieta sem carne, só comendo pizza e só comendo macarrão, que é o sonho de muita gente, né? Só comendo uma vez por dia. Então aqui, ó, a gente tem até... Olha só como é que é a mobilidade desse menino, né, cara? Isso aqui é absurdo. Vamos dar uma olhada aqui. Essa luta aqui. O estilo de jogo dele é muito interessante. Olha aqui, ó. Shapeado, né? Ó, ele comendo as 3 pizzas dele aqui, provavelmente um jantar. Aquele na Tailândia, tudo fazendo esse estilo de vida, né? Isso aqui, pessoal, não é nada novo não, tá? Isso se chama a dieta do guerreiro. Dieta do guerreiro é quando o cara faz apenas uma refeição por dia. Olha aqui, a gente tem essa questão do corpo dele, é muito interessante para o jiu-jitsu, porque todas as vezes que a gente vê outros lutadores falando dele, quando eles enfrentam ele fala que é muito estranho, porque as pernas dele são muito pequenas, o tronco dele é muito grande, o cara vai passar a guarda e de repente a perna do cara consegue voltar, consegue repor a guarda muito facilmente e a mobilidade dele é absurda. Então esse formato, se esse estilo de vida que ele segue é o melhor que existe, é o jeito certo de comer, obviamente que não. Mas existem algumas questões de características individuais que muitas vezes alguns profissionais não conseguem sacar. E aí, aquele atleta que é um atleta de ponta, um atleta que tem problemas recorrentes de estômago, intestinais, de flutuação de energia, esse atleta, no longo prazo, cara, ele não aceita mais passar por certas experiências. E aí, o que acontece? Basicamente, o cara tenta coisas malucas. E dentro dessas coisas malucas, alguma coisa ele pode estar evitando ou fazendo que ele não sabe o que é e que os outros profissionais não sabem o que é justamente aquilo que está facilitando para ele. A gente vê isso muito em dieta carnívora, tá? A dieta carnívora, mesmo sendo uma atrocidade, uma aberração no que se refere à parte nutricional, muitas vezes essas pessoas estão eliminando alguma coisa da alimentação delas que pode tá fazendo mal, elas não sabem o que é, mas possivelmente alguma coisa de vegetal, alguma alergia a alguma coisa, a gente não sabe, mais uma vez, não se sabe o que, e eliminando esses vegetais, a pessoa acaba tendo algum benefício na sua saúde, tá? E aí ela coloca aquilo como causa da dieta carnívora, que é a carne que está fazendo bem. Na realidade não é a carne que está fazendo bem, na realidade é a retirada de alguma coisa que precisava se investigar mais. Então isso aqui, a gente vai dar uma olhada aqui no Mike. Então a primeira coisa que eu quero que vocês avaliem aqui no shape dele, né? São essas proporções, Lincoln, como que ele é shapeado, assim, ele é fitness dessa forma aqui.
a gente precisa avaliar a estrutura do corpo dele. Ele compete com 64 quilos, tá, galera? Muito provavelmente nessa foto aqui, ele deve estar aí com 64, 65, e muitas vezes ele compete com 60 quilos. Vou pegar aqui, ó, as características dele. O cara ele vai competir agora no ONE, né? Inclusive vai disputar com o Ruotolo. Ele tem 1,70 m e 60 quilos. 1,70 m e 60 quilos. Cara, isso aqui é peso de muitas das meninas que são atletas, né? Meninas leves, tá? Um peso de menina leve, de 1,60 m, 1,65 m. Uma menina com 60 quilos e um bom volume de massa muscular, isso aqui é absolutamente normal. Então aqui a gente já começa a ver uma situação. Ele é um atleta que não é alto, né? Ele tem 1,70 m e 61 quilos, 60 quilos. Em competição, né, no ONE aqui, no Jiu-Jitsu, ele compete com 64, se eu não me engano. Então, pô, é um cara que não é grande, é um cara pequeno, que pesa muito pouco, e justamente por isso, por pesar muito pouco e por ter um percentual de gordura extremamente baixo, ele parece ser muito grande, ele parece ser, né, shapeado. Mas se a gente olha ele pessoalmente de camiseta ali, ele vai parecer um menino de uns 15 anos, né? Um menino ali em fase de crescimento de 14, 15 anos. Essa é a realidade. Tirou a camiseta, mostra o shape ali, parece realmente ser um atleta extremamente forte, né? Ele é forte, não tira a força dele, mas parece ser um cara grande, um cara shapeado, que não é verdade. Mas, cara, eu sou extremamente fã do menino. Olha o cartel dele aqui, ó. Dos últimas, só vitória. E aí aqui tem até esse short que eu separei para vocês, que ele mostra a dieta dele, né? Azeite de oliva, macarrão, muito macarrão, pizza. E ele afirma que está consumindo mais ou menos umas 7.000 calorias, né? That's perfect. Every night I eat pizza and pasta after I train. A lot of people think oh, am I dead when I'm training? No, I'm actually super energetic because I eat so much at night that in the morning I'm not hungry to eat anything. Então, basicamente, ele falou que as pessoas perguntam para ele, cara, mas você não sente muita fome durante o dia? Você não se sente fraco? Ele falou, eu como tanto à noite, mas tanto, que durante o dia eu não tenho fome. Durante a manhã eu não tenho fome, eu me sinto bem. E esse é um outro ponto, tá, pessoal? Quando a gente fala de físico, quando a gente fala de construção de um shape mais atlético, a gente tem que considerar duas coisas aqui. A dieta é importante? Sim, é extremamente importante. Mas o volume e a intensidade de treino também é absurda. O Michael Musumeci treina o dia inteiro, né? Tem até um documentário da Flow Grappling, que é justamente essa empresa aqui, para quem gosta de jiu-jitsu. Tem aqui um documentáriozinho bem legal dele, que é The New Guard. Essa daqui, ó. Recomendo brutalmente aí você assistir esse documentário. Isso aqui é fantástico, mostra a carreira dele, a história dele, muito legal. E aqui ele fala que ele basicamente treina o dia inteiro, manhã, tarde e um período da noite também. Ele fala que ele não faz os combates, né? Ele só faz drill, né? Para quem sabe do jiu-jitsu aí, drill é algo extremamente cansativo. Quando você repete uma posição diversas e diversas vezes, às vezes com alguns golpes encaixados, às vezes, por exemplo, o oponente está pegando, sei lá, tá na montada, né, tá por cima e você tem que fazer drill para sair, ou então você tem que repetir um drill específico, uma posição várias vezes, repetir essa posição em diferentes cenários, e isso acaba sendo muito cansativo. Então o Mike, ele tem um gasto energético extremamente alto, porque treina o dia inteiro, e tem um treino de alta intensidade também, tá? E provavelmente ali, não sei se ele faz algum trabalho específico de força, com certeza deve fazer, por ser um atleta de ponta. E aí a gente fala, Lincoln, mas como o cara consegue manter massa muscular numa dieta assim? Pessoal, a gente sabe, o principal no que se refere à manutenção de massa muscular é o consumo proteico, tá? Isso falando de nutrição, né? É o consumo proteico. Depois disso vem a quantidade total do dia. A quantidade total do dia de proteína é muito mais importante do que como essa proteína está dividida ao longo do dia. Então aqui a gente já tem 2 pontos. Ele está comendo proteína suficiente? Muito possivelmente, afinal ele está comendo uma dieta de quase 7.000 calorias, com bastante queijo. Ele não come carne, mas tem bastante queijo. Um sujeito com 60 quilos, mais ou menos ali
134 libras, se ele está consumindo 1 grama de proteína por libra, isso já é suficiente para a manutenção da sua massa muscular. Então ele não precisa consumir muita proteína, devido ao peso dele, né? Vamos colocar aqui ele normalmente com 65 quilos fora de competição, vai consumir ali, vamos colocar 140, 145 gramas de proteína por dia, o que é totalmente possível. Então, esse ponto a gente já considera. Ele consome a quantidade suficiente de calorias? Obviamente, 7.000 calorias é muita caloria, principalmente com um moleque desse tamanho. Consome a quantidade suficiente de proteína? Consome a quantidade suficiente de proteína, obviamente, não tem como fugir disso. De carboidrato e gordura, não tem nem o que se falar, né? Porque pizza e macarrão são ricos em gordura e em carboidrato. Muitas reclamações que eu recebo dos meus atletas e da galera que faz consultoria comigo é justamente isso, né? Quando o cara está numa fase de ganho de peso, ou então quando ele está numa fase de volume de treino muito alta, tem que comer muito ao longo do dia. E aí a gente acaba optando muitas vezes por refeições líquidas para dar carboidrato para o sujeito tomar, carboidrato com whey protein, shake, isso e aquilo. E muitas vezes algumas pessoas têm alguns desconfortos estomacais, às vezes também tem um pico de insulina tão alto, uma oscilação de insulina tão alto que isso acaba prejudicando essa pessoa de ter um rendimento nas atividades, nas próximas atividades, justamente porque a glicemia sobe muito, a insulina sobe bastante também e dá uma certa letargia. Essa é uma reclamação muito comum. E é por isso que a gente percebe que tem aumentado bastante os relatos da galera fazendo jejum por muito tempo. Agora você precisa entender, jejum, fazer jejum intermitente, essas coisas, isso não tem benefícios comprovados que é mais vantajoso do que fazer a dieta dividida ao longo do dia. Mas o jejum pode sim auxiliar em questão de facilitar déficits calóricos quando for necessário. E aqui no caso do Mike, vai ajudar ele a comer muita comida de uma vez, tá? Vai ajudar ele a comer muita comida de uma vez, impedindo que ele tenha esse desconforto gástrico, essas oscilações ao longo do dia. Pessoal, se você tentar fazer isso, cara, muito provavelmente vai dar bem ruim para você. Quer tentar? Tenta, né? Fazer o quê? Tem tanta coisa na internet? Recomendo? Obviamente que não. Se o Mike fosse meu paciente, eu mudaria isso? Provavelmente não. Não é isso que faz ele estar no topo, mas apesar disso, ele ainda está no topo porque permite ele ter um volume de treino extremamente alto. Esse menino aqui, eu gosto muito do jogo dele, absurdo, que ó, pra você ter uma noção, vou colocar ele para lutar aqui, ó, um absoluto com o Ed Rumini. Safe Ed Rumini. Vamos ver quantos quilos esse cara tem aqui, só para eu tirar essa dúvida. E aqui no site do BJJ Fanatics, ele tá como 140 quilos, né? Então, um homem que pesa mais de 140 quilos. Aqui, o Mike, eu acho que ele tava de pluma, né? Tava um pouquinho mais pesado. Mas olha só, então aqui a gente já vê a diferença desses caras, isso aqui é absurdo. E isso daqui é o que mais me chama a atenção. O cara chama pra guarda, senta. Isso aqui, eu gosto muito do jogo dele. Obviamente que o jogo do oponente dele aqui, do Ruimi, vai se amassar ele, tentar passar a guarda dele na pressão. Só que como eu falei pra vocês lá no início, olha a perna dele aqui, cara. Todo mundo reclama dessa perna aqui. Quando você acha que tá passada a guarda, a perna tá no meio. Né? E ele ganha essa luta aqui, não ganha por finalização, não ganha por ponto, mas o Ruimi tomou 2 penalizações. Mas, cara, mesmo assim, isso daqui é muito doido, muito doido. O cara tenta, olha só, o cara tenta amassar ele, mas por 2 punições o Musamesh acaba vencendo. E olha a diferença de tamanho dos dois na hora ali do pódio. Isso aqui é jiu-jitsu, cara, isso aqui é fantástico. O nível técnico dele é absurdo, né? Mais uma vez, não é a dieta dele que faz ele ganhar, é apesar do estilo de vida, apesar da dieta dele que ele se mantém no topo, aí porque é aquele cara que tem o talento extraordinário, não é um cara normal, muito longe de estar normal, principalmente porque é um cara que é completamente obstinado pelo treinamento, ele treina o dia inteiro, né? E ele deixa de comer para não ter que descansar muito tempo, para ter que ficar treinando mais e mais. Aqui, vocês dão uma olhada depois se vocês quiserem. Aqui tem o vídeo completo dele.
fazendo a pizza dele. Todos os dias, ó. Nos últimos 8 meses, todas as noites depois do treino, como eu falei para vocês, trabalho o dia inteiro, né? Trabalho no sentido treino o dia inteiro para poder comer mais à noite. Então, pessoal, é isso daqui. A questão dele conseguir manter esse físico aqui é porque ele mantém a quantidade suficiente de nutrientes para ele, mantém a quantidade suficiente de proteína para o peso dele. Se ele fosse mais pesado, muito provavelmente, apesar de 7.000 calorias, ele iria conseguir consumir bastante proteína, mas se ele fosse mais pesado, ia ficar mais complicado manter esse estilo de vida aí. Se ele está comendo realmente 7.000 calorias, é questionável, né? A gente tem que ver como que, se ele monitora isso, mas é o que ele fala. Comendo pizza e macarrão é bem fácil você atingir 7.000 calorias, tá? Então é isso aí, não tem muito segredo. A grande questão é que o cara é fora da curva, independente do que ele comesse, ia estar. O próprio Nicolas Meregali falou, né? O Nicolas Meregali, a gente tem o George St. Pierre, que são pessoas que chegaram no auge da carreira comendo cheeseburger, né? No caso do Meregali, do George St. Pierre, comendo muito mal. E é um tipo de talento, um tipo de pessoa que está tão acima dos demais que basicamente não vai fazer tanta diferença. Eles estão no seu prime, na sua melhor condição? Questionável. Poderiam estar melhor com uma nutrição mais adequada? Obviamente, principalmente em questão de recuperação entre os treinos e tudo mais. Mas são tão fora da curva, são tão obstinados pelo tipo de treino, e pelo treino, pela rotina e por todo o restante da parte da atividade física, que acabam ainda se sobressaindo. Então aqui fica o nosso review, mais o review, fica mais informativo para vocês do Mike, né? Porque a gente não tem a dieta dele realmente, mas esse menino aqui, quem gosta do jiu-jitsu, é um dos meus favoritos aí do jiu-jitsu. Abraço para você.